Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, vamos para mais um conteúdo complementar na forma de vídeo, que é opcional, é optativo e no qual eu reforço que o conteúdo principal, então nas referências que estão indicadas aí, livro do Casquilho e Teixeira, livro do Reif, sendo esse material principal e o PDF que eu distribuo com algumas passagens e tudo mais. Bom, vamos seguir. Hoje o conteúdo, eu acredito, é um pouco mais rápido que o tradicional, e não é porque é mais difícil, na verdade é porque é uma repetição de algo que a gente já tem feito, e nesse caso a gente vai tratar o ensemble macrocanônico, gran canônico. É possível encontrar os dois nomes, né? Gran canônico, grande canônico. E que a ideia desse ensemble é que nele a gente vai ter temperatura fixa, volume fixo e o potencial químico. Então, uma vez que a gente fixa o potencial químico, a gente está dizendo que pode haver flutuação no número de partículas. Então, nesse caso, se a gente for considerar novamente aquele sistema isolado, onde o sistema A é o nosso sistema de interesse, o sistema A' é o sistema que está acoplado e que era tratado como um reservatório de temperatura, para esse caso ele vai ser um reservatório de temperatura e de partículas. Ou seja, é como se a gente estivesse fazendo aquele sisteminha onde uma das paredes está aberta, ou melhor, que a gente imaginasse que a gente tem aquele quadradinho com um furinho onde as partículas podem entrar e sair, mas que não alteram o volume do nosso sistema de interesse. Bom, então nosso sistema isolado continua sendo o A0, e o que a gente deve lembrar é que nesse caso a gente vai ter que fazer uma indexação um pouquinho diferente das nossas energias, porque agora as nossas energias, além de depender dos estados que podem acessar, vai depender também do número de partículas que vão estar naquele determinado estado. Então, como está apresentado na equação 1, a gente vai fazer um ordenamento que está mudando, simplesmente aqui, em vez de a gente estar usando E1, E2, E3, E4, E5, N, R, a gente vai estar usando EN1 para quando tem esse conjunto de partículas 1, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, a gente está definindo o nosso sistema com um determinado número de partículas. Bom, aqui vale exatamente as mesmas coisas que a gente tinha feito antes, né? A energia interna do nosso sistema isolado, né? Nosso sistema A', que era o sistema global, era E' mais ENR. Então, aqui o que a gente fez como a gente entende que o nosso reservatório ele é grande o suficiente para sofrer pequenas variações, o que a gente vai fazer é escrever as grandezas termodinâmicas que a gente tem interesse, não em relação ao que é o nosso sistema global, mas em relação ao reservatório, entendendo que ele vai sofrer pequenas variações. E, dado essas pequenas variações que ele vai sofrer, a gente vai poder empregar a definição de probabilidade com a fórmula de Boltzmann e, então, expandir a função e, então, conseguir alcançar, desprezar os termos de altas ordens e tudo mais e encontrar uma distribuição que represente esse ensemble, que foi basicamente o que a gente fez anteriormente para o microcanônico e para o ensemble canônico. Então, basicamente a mesma ideia, né? Probabilidade aqui como apresentado na equação 5, proporcional a essa degenerescência, né, do nosso reservatório, em função ali das variáveis que estão definidas em 2, 3 e 4. Aqui a gente faz o emprego da fórmula de Boltzmann,
Ah, nessa fórmula de Boltzmann novamente, né, o que a gente faz é, para conseguir escrever ômega, é tomar o exponencial dos dois lados, né, então vai passar S dividindo pelo lado de cá, né, ou vai passar KB, dividindo S sendo igual a ln de ômega, então aplica o exponencial dos dois lados, tira exponencial, tira que ômega é igual ao exponencial de S dividido por KB. E então substitui isso, que é o que está acontecendo na equação 6, e entende que o nosso sistema A', ele é um reservatório, então vai permitir a gente expandir a entropia como uma série de Taylor em torno de U0, N0, V0. Foi exatamente o que a gente fez anteriormente. Então aqui a gente acaba tendo essa equação, onde a gente acaba tendo basicamente o que a gente tinha anteriormente, e logo de cara aqui a gente já descarta os termos de ordem superior, porque a gente sabe que, como varia muito pouco, a derivada segunda vai gerar valores muito pequenos. Então, novamente, a gente emprega, né, a relação de 1 sobre t, que é igual a kb, que vai ser igual a ds, du, e nota essa relação para a primeira derivada, que vai estar representando o beta', e T' vai ser a temperatura do reservatório. Então, nesse caso, o que acontece é que a gente acaba tendo uma expressão por conta do potencial químico, né, que é o que vai regular o número de partículas no meu sistema. Então, empregando essa expressão do potencial químico, eu vou acabar tendo que a segunda derivada ela vai representar menos o potencial químico pela temperatura, sendo que o potencial químico linha vai ser o potencial químico do reservatório de partículas que a gente está tratando. E assim a gente consegue, incluso, usar a relação de pressão, né? Aqui toda vez que eu uso P minúsculo é pressão, toda vez que eu uso P maiúsculo é a probabilidade. Então, a gente consegue identificar logo de cara que a terceira derivada também ela vai representar o parâmetro P' sobre T', né? A segunda, potencial químico sobre temperatura, o terceiro, potencial químico, pressão sobre a temperatura. E a gente vai notar que esse termo ele é uma constante, porque quando eu estou derivando em relação ao volume, o meu volume é constante, né? Então, não existe razões para essa variação. Os termos de ordem superiores, como eu já mencionei, eles são desprezáveis, então por isso que a gente só colocou aqui na equação mais termos de ordem superior. A gente usou essa mesma técnica nos casos anteriores, essa mesma aproximação nos casos anteriores. E a gente tem como informação conhecida que no equilíbrio eu vou ter a temperatura e o potencial químico dos sistemas A e a linha, elas vão ser iguais, né? Essa é a condição de equilíbrio que a gente estudou muitas lá no passado. Nem lembro qual que foi a data, mas foi uma sessão específica de condições para o equilíbrio, que a gente estudou equilíbrio térmico, mecânico e equilíbrio químico. Então, nessa condição, a gente pode escrever a nossa entropia como aquela constante, né, que era dada pela derivada do volume, mais esses dois termos, né? E essa equação aí a gente pode acabar, então, aproximando. Vamos lá na nossa equação 5, né? Se a gente voltar na equação 5 e olhar para ela, acho que é melhor para se olhar, né? É sim. Então, a gente vai acabar tendo que a probabilidade para um dado número de partículas estar num determinado estado vai ser igual a uma constante do exponencial de beta, μn menos e nr. E aqui a gente vai usar de novo a mesma ideia de empregar a condição de normalização. Ou seja, vai ser de novo aquela mesma brincadeira da nossa definição de probabilidade ingênua, que vai ser tentar definir sempre o número de estados possível pelo número de estados prováveis, o número de estados desejado pelo número de estados possíveis, né, de condições possíveis, eventos
evento desejado por eventos possíveis. E nessa condição, o que a gente vai ter é que essa constante deve ser inverso da função de partição, nesse caso a função de partição grande canônica. Existe uma... Os livros não usam uma letra específica, né? Aqui, se eu não me engano, o livro do Casquilho usa Y maiúsculo, se eu não me engano, o livro do Rio usa esse ômega maiúsculo. Então, eu coloquei as duas formas aqui, as duas letras. Pode ser encontrado outras letras também para representar. Mas a gente nota que quando a gente tem esse somatório de NR exponencial de beta, e a gente consegue ver esse termo dependente da energia química, né, esse MN aqui, carrega potencial químico, a gente está tratando do ensemble grande canônico, né? E perceba que ele de certa forma, que a gente pode enxergar ele como um ensemble canônico com a sobritação do termo de potencial químico. Depois a gente pode até explorar um pouquinho. Então, a gente acaba chegando aqui na equação 10, que é a distribuição de probabilidade grande canônica, macro canônica ou grande canônica. E aqui, só para ler essa conclusão, que é importante, a probabilidade de um sistema em equilíbrio com reservatório de temperatura e de partículas se encontrar no estado NR só depende da temperatura e do potencial químico do potencial químico do reservatório e da energia NR. Então, a equação 10 designa distribuição macrocanônica e um sistema em equilíbrio com um reservatório de temperatura e um reservatório de partículas é representado por um ensemble macrocanônico, é o que a gente colocou lá no começo, definindo como T, V e μ, né, potencial químico. E a função macrocanônica, ainda como a gente fez em relação à canônica, né, escrever ela em função de microestados, né, a gente escreveu ela normalzinha, como a gente obteve, e depois a gente escreveu sobre os microestados, usando para isso a degenerescência. Aqui a gente pode acabar empregando a mesma ideia, todavia no lugar da degenerescência, empregando a função de partição canônica. Então, a gente já consegue também começar a visualizar, pelo menos introdutoriamente, que existe uma relação de equivalência entre o meu ensemble canônico e o meu ensemble gran canônico. E aí, da mesma forma, eu vou poder, então, reescrever essa brincadeira, minha probabilidade, né? Brincadeira é essa probabilidade. E em função, ou seja, eu posso reescrever tanto a função de partição grande canônica, como eu posso escrever a probabilidade em função da função de partição canônica e da função de partição grande canônica. Então, perceba que a gente está numa condição completamente similar, a gente está cada vez mais visitando os mesmos conceitos e devido à similaridade dos procedimentos, mesmo para a gente não consumir tempo aqui, banda e banda larga de internet, nada mais para tentar deixar tudo conciso, eu vou acabar deixando para vocês a leitura e o desenvolvimento das expressões das sessões seguintes, que é a termodinâmica da distribuição macrocanônica e a flutuação no número de partículas, que vai estar relacionado com a compressibilidade térmica e que vai levar também ao que a gente teve em relação à precisão e aqueles resultados bem interessantes que a gente obteve para o ensemble canônico. A gente vai ter resultados equivalentes para o ensemble macrocanônico. Então, para esse conteúdo, é isso que eu acho que são os comentários mais relevantes, e no próximo vídeo eu destaco o que deve ser os comentários mais relevantes para a condição que é a mais próxima vamos dizer assim, o ensemble mais próximo do que é o experimental, que é o ensemble isotérmico isobárico, e que muita gente acaba utilizando, principalmente quem trata com simulação de dinâmica molecular, quando está tratando a questão de equilibração. Então, espero vê-los em breve, todos bem, saudáveis, e eu fico por aqui. Tchau, tchau.